Vamos levantar a demanda? Você conhece teu público-alvo? Nome, profissão, renda, estado civil, idade, quantidade de filhos, local onde trabalha. Lembra aquela provocação que eu fiz no início? Beleza. E qual a diferença entre público-alvo e persona? Público-alvo: homens e mulheres, 30 a 35 anos, casados ou graduados em arquitetura com renda média mensal de 7 pila. Pretendem aumentar a capacitação profissional e gostam de viagens, procuram por apartamento. Beleza, quem é minha persona? Rafael, 35 anos, tem um estilo de vida estabilizado, é formado em arquitetura e trabalha há 10 anos, tem residência própria, dois filhos, um de 5, um de 10, e deseja fazer um upgrade e por aí vai. Olha o nível de detalhe da minha persona. Tem como você conhecer esse nível de detalhe se você não entende quem é que está comprando, se você não tabula isso? Não tem, gente. Sempre você vai ter uma boa noção. E se quem estiver comprando de você for investidor, ou seja, não for demanda fim, é a demanda meio? Porra, como é que eu vou definir critério? Mais uma vez eu digo, investidor, quando o produto é de residência, não é de ganho, de monetização, ele sempre compra pela oportunidade, ele nunca compra pela necessidade. Eu não gosto de mercado de oportunidade. Eu gosto de mercado de necessidade, porque aí eu consigo gerar escassez. Mercado de oportunidade aí a gente brinca do triple A, o luxo, aí é Louis Vuitton. Ou segunda residência, onde o cara vê que ali tem uma oportunidade para ganhar dinheiro, ou um strip mall, ou um shopping, ou um comercial, ou uma sala comercial, onde eu provo pro cara que ele vai ganhar dinheiro. Vamos voltar para cá. Então, dentro dessa lógica, aqui, bom, quem ganhou o relatório da dinâmica econômica de uma cidade e o perfil da demanda de uma cidade, já vai ter acesso a esse aqui de uma cidade à sua escolha. Tipo, a Prospect é a única empresa de inteligência da América Latina que tem um sistema de granulação de informação em nível de H3. O que é o H3? A gente consegue, eu quebro o menor nível de georreferenciamento que antes era o setor censitário. Só para vocês entenderem, o IBGE ele organiza as informações em cidade, bairro, setor censitário. Setor censitário normalmente são desenhos de aglomeração de 200 famílias, por aí. Ou seja, é um pedaço de uma quadra, enfim, você consegue ter esse nível de precisão. O H3 é o seguinte, eu pego um setor censitário, quebro ele em vários pedaços. Buf! E eu vou analisar as predominâncias de um pedacinho em H3, que é um hexágono, já já eu mostro. O nosso nível de hexágono está chegando em 60 metros de distância, ou seja, de granulação no mesmo setor censitário, diferentes informações. Quem ganhou o relatório da dinâmica econômica e do perfil vai receber isso, tá? Ah, só uma coisa, tá? É, a gente demora até 20 dias para entregar, mas não é nem por isso. A gente está tendo uma grande atualização, acho que daqui a 10 dias. Segurem a onda para vocês pegarem a atualização melhor, tá? Que aí ele vai estar pronto para o mercado. E aqui, por exemplo, eu não mostrei, né, que teria um mapa de georreferenciamento de onde está essa turma. Sempre eu busco a maior concentração de pessoas economicamente ativas entre 25 e 59 anos de idade, geração Y e X. Aqui a gente vê as estruturas de renda bruta familiar. Aqui eu divido em econômico, standard, médio padrão, médio alto padrão, alto, double A, triple A. Cristiano, porra, eu não tenho acesso a esse relatório. Eu queria montar o meu BD. Se você contrata um estatístico de quarto, quinto ano de faculdade, ele monta para ti. Talvez ele não chegue em setor censitário, mas ele pode chegar em bairro, se ele for muito foda. No mínimo em cidade ele te dá. E lá ele vai organizar as informações pela ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas, que eles definem as classes sociais entre A1 e A2, B1 e B2, C1, C2, E e E, D e E. A gente fazia isso também há um ano atrás. Hoje a gente quebrou mais as informações para dar mais granulação, né? Então, aqui a gente consegue ver o quê? Presta atenção no que eu vou falar. Se eu consigo entender a renda bruta familiar, e eu não estou falando de renda de CPF, eu estou falando de renda bruta familiar, marido e mulher.
que é a premissa básica de composição do financiamento de longo prazo das instituições financeiras. Toda análise de crédito considera marido e mulher. Então, presta atenção, se eu consigo identificar a quantidade e a renda bruta familiar, vocês concordam comigo que eu posso achar a parcela máxima suportável? Sim. Em empreendimentos verticais, eu vou até 30% da renda bruta familiar. 30% desse carinha aqui, eu consigo achar a parcela máxima que ele pode pagar. Em loteamento, eu considero diferentes níveis que já já eu mostro de endividamento. E eu vou considerar, porque o cara vai ter que construir a casa, é outro bicho. Então, se eu consigo entender a renda bruta familiar, eu consigo estimar quanto pode custar um produto alinhado com a sua capacidade de compra. Porra, como assim que chama? Já já eu mostro. Isso é um hexágono. Aqui, por exemplo, são informações granuladas. Desse ponto aqui para esse aqui, hoje ele está em 80 metros. Daqui a 15 dias ele vai estar em 60 metros. Ninguém, nenhuma empresa de inteligência do setor imobiliário de- tem esse nível de granulação. Na América Latina, nós temos três empresas, uma, outra dela aqui no Brasil, que tem esse nível de informação detalhada. Ou seja, você vai clicar aqui no mapa dinâmico, ele já mostra para vocês diferentes informações de cada um. Então, aqui, por exemplo, ele está dizendo para mim que aqui o padrão econômico é aqui, né? Aqui já é o standard, ele acabou que eu acho que eu tapei aqui. O standard é esse carinha daqui, aqui já é médio padrão, aqui já é médio alto, aqui é alto padrão, aqui já é puta abaixo do econômico, favela mesmo. E aí você já consegue ter uma visão muito legal. Tamanho, Cristiano, pode em falar. um país desenvolvido, assim, por exemplo, os Estados Unidos, qual o nível de granulação que eles conseguem chegar no mercado imobiliário lá? Se Não você... existe hoje um nível de granulação maior do que esse que eu acabei de mostrar. Esse é o maior nível de granulação. O que aumenta é um nível de coeficiente de assertividade, porque você pode trabalhar o H3 e mais um outro método. A gente trabalha dois. A gente trabalha o H3 e satélite, onde eu consigo refinar ainda mais o dado dentro do H3. Então, a vantagem dos Estados Unidos é que você tem as APIs muito fáceis, né? Então, você consegue ter muito dado via CEP mesmo. Então, você tem um nível de riqueza foda. Aqui no Brasil, você não tem, você não tem muita coisa. Então, precisa de uma cadeia de ilhas de informação que a gente tem um puta de um trabalho para juntar. É CAGED, é Receita, é Federal, é um monte de coisa para a Cruza, gente. cruza tudo. Ah, uhum. Aqui, por exemplo, eu vejo densidade. Naquela região, você pode entender a densidade. Presta atenção. Se eu consigo, eu sempre gosto de focar entre 3 e 5 moradores. Por quê? Eu posso cruzar o mapa, não botei o mapa não aqui. Eu posso cruzar o mapa dos pontos de maior densamento de 3 ou 4 moradores com um mapa de maior densidade de pessoas entre 25 e 59 anos de idade. O que que isso significa, Cristiano? Se eu tenho muita gente morando por domicílio, e nessa mesma região tem muita gente acima de 25 anos, eu tenho um casal e um filho adulto, casal e dois filhos adultos, casal e três filhos adultos. O que isso significa, Cristiano? O filho adulto sai, casa, compra. Você tem hoje o novo filho, a nova realidade é o quê? Aquele cara de 35, 40 anos, que está noivo há 17 anos, já tem dois carros, quatro apartamentos, ele está, tá tentando entender o momento adequado de casar, porra, tá inseguro. Tô aqui cuidando dos meus pais, essa turma é boa pra caramba, porque ela investe. Hoje, quem mais compra, presta atenção, 38% do comprador de médio padrão tem sido solteiro que mora com os pais. Olha que delícia, gente, que bacana. Isso varia de região para região. E aí eu consigo também achar o quê? Porra, qual é a quantidade de gente naquela região que mora de aluguel, ou seja, déficit imobiliário, alugados e cedidos, ou que tem domicílio próprio quitado. Cara, presta atenção. Mais de 65% dos compradores têm domicílio próprio quitado. Ou eles fazem um upgrade, ou eles são investidores patrimonialistas, ou eles ajudam o filho a comprar.
Show de bola. E esse cara é o de primeira moradia? Esse é um de upgrade ou de primeira moradia do filho? Hoje eu considero a demanda potencial total o quê? Tanto quem mora de aluguel, quanto quem tem domicílio próprio quitado, dando mais ênfase ainda para quem tem domicílio próprio quitado. E nesse momento, a gente vai construir aquela tabelinha do preço de venda. Esses são os endividamentos que eu uso em loteamento. Exemplo, para classe alta, se eu sempre divido em déficit imobiliário e o que eu chamo de demanda plus, né? O que que é déficit? É todo mundo, deixa eu voltar aqui no slide anterior, é todo mundo que é alugado e cedido, que mora de alugado e cedido. E o que é plus? É todo mundo, do déficit mais domicílio próprio quitado. Então, o que que eu faço? Alto padrão, no máximo, eu divido em 20%, quem mora de aluguel, e 26%, porque normalmente ele paga numa tabela mais curta. Classe média, estourando 18%, mas a grande maioria é 16%. Classe C, estourando 14%, mas a grande maioria é 12%. Por quê? Porque essa turma ela vai precisar o quê? Construir. Então, eu não posso chapar 30% como as instituições financeiras fazem. Isso é background prospecta, tá, gente? E agora a gente vai utilizar a nossa planilhazinha. Eu quero que todo mundo abra a planilha, mas não mexa nela ainda. Eu vou deixar vocês mexerem já já. Abra aquela planilha que eu botei aqui, tá? Quem não pegou, quem voou na maionese aí, eu vou botar de novo ela, tá? Eu Aqui, me ó. fritei, tô sem um computador aqui, tô frito agora. Tem que só Sem computador. assistir. Não, mas eu vou. Ô, Roger, não, eu vou botar essa planilha lá no grupo, Roger. Mas depois tu sobe ela para a plataforma, que essa tá mais arrumada, tá? A gente deu uma tapa nela e acabou esquecendo de mudar. Bom, primeiro vocês olham, depois vocês fazem. Quem aqui, levanta a mão, quem aqui conhece um recurso chamado atingir meta? Um recurso do Excel. Só o Fernando, o Raimundo. Puta, gente. Puta, o Marcelo também. Legal. Eu acho muito legal quando tem pouca gente, porque eu costumo definir a vida da gente antes de atingir de conhecer o recurso do atingir meta e depois de atingir meta. Olha que bacana isso. Eu vou agora fazer o seguinte: quanto pode custar um produto? Eu agora estou aqui com a planilhazinha e presta atenção. Vou apagar aqui, vou apagar aqui. O que eu quero descobrir é exatamente o preço do imóvel, beleza? Isso é o que eu quero descobrir. Aqui, sempre eu vou colocar a minha poupança, ou seja, o sinal, as intercaladas, os balões, o que eu recebo até final da obra. Se eu vou financiar no banco, o financiamento máximo no banco é 80%, então eu vou considerar aqui, já já eu faço um para loteamento e um para vertical, tá? Para banco, o banco financia no máximo 80, então eu recebo 20 até a obra. Aqui eu boto a taxa, aqui eu digo o tempo máximo e aqui eu escolho nessa orelhinha se é tabela saque ou price. Tabela saque, ela começa mais alta a prestação e termina mais baixa, e tabela price é constante. Puta, mais de 80% do mercado financia com a saque, imóveis de verticais. Então vamos fazer o seguinte, eu quero saber quanto pode custar um produto para uma renda bruta familiar de 16 mil, onde eu vou considerar o endividamento máximo de 30%, e ele já está me dizendo que a renda aqui máxima suportável é 4.800. Ou seja, a parcela máxima que vai ter que estar aqui tem que bater com essa. O meu objetivo é descobrir esse cara com restrição de preço desse carinha aqui. Cuidado para não apagar a fórmula, tá? Isso aqui tem fórmula aqui para funcionar. Então presta atenção. Como é que funciona? Eu venho aqui em dados, teste de hipótese, atingir meta. Repetindo, posso estar clicado em qualquer lugar. Dados, teste de hipótese, atingir meta. O que que ele fala? Cristiano, definir célula. Eu clico sobre a célula, que é a parcela máxima. Cliquei aqui, e aqui eu vou escrever qual o valor que tem que estar contido aqui. Eu não posso botar fórmula. Eu tenho que escrever, dedão. Bom, qual o valor máximo da parcela, gente? Pode me ajudar? 4.000, né? 4.800. 4.800. Tá. Alterando entre quem? Quem eu quero descobrir? O preço de venda. Então, eu quero descobrir qual o preço de venda para essa parcela, com essa restrição de que a parcela máxima não pode ultrapassar 4.800. Dou um OK,
automaticamente ele faz o cálculo. R$ 551.000. Esse é o preço máximo que pode. É o preço, não é o preço com financiamento, tá? É o preço nominal, é o preço de estande de venda. Porque se você quiser saber o preço desse imóvel financiado em 420 meses, aqui está a entrada, aqui está os juros, ou seja, esse apartamento vai para 2 milhões. Então aqui é o preço de tabela de venda. E o mais importante, é alinhado com a premissa extremamente sensível, que é a capacidade de compra. Beleza, Cristiano. Aqui eu posso fazer aquele jogo ao contrário, né? Eu uso isso aqui para validação da renda. Então ele acabou de validar aqui, ó. Aqui eu boto o endividamento, então ele divide a parcela pelo endividamento e ele valida a renda, que é exatamente o que eu botei aqui. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou botar um loteamento. Eu vou dizer que o loteamento, eu vou botar para uma renda de 8 pila. 8 não, vamos botar aqui de 12.500. E nessa renda eu vou endividar o cara em até 18%. Tá. 18%, esse cara normalmente ele vai ter um comportamento de compra aí de 10% de entrada. Vou botar uma taxa de juros de 0,75, que é o que a gente tem visto. A 6766, ela permite você trabalhar um financiamento de até 12% ao ano, mais inflação. Eu estou botando aqui menos do que 2. O mercado hoje está utilizando em torno de 0,75, 0,85. Vou financiar esse cara aqui no máximo em 120 meses. E normalmente eu vou botar uma price. Pronto, acabei de montar. 10% de entrada. Entrada que eu digo, no caso de loteamento, é entrada mesmo, né? É sinal. Aqui financiamento, taxa, tempo máximo, price. E aqui o meu desafio é quanto vai custar esse loteamento recebendo 2.250 pila. Eu posso estar clicado em qualquer lugar, e aí eu venho em dados, teste de hipótese, atingir meta. Clico aqui, ó, em parcela máxima de financiamento, e aqui no meio eu vou escrever, eu não posso botar fórmula. Qual é o valor máximo da parcela, gente? 2.250. 250. Modifica, aí eu clico aqui, modificando em qual parcela? Ou parcela não, em qual célula? Preço do imóvel, que é o que eu quero descobrir. Dou um OK. Eu vou até desligar aqui algumas coisas. Eu estou com 500 documentos abertos, normalmente ele faz mega rápido. Bom, ele está dizendo que esse loteamento, dentro dessas condições, pode custar 197 mil. Como aqui a minha validação de renda está com endividamento diferente, se eu botar aqui um endividamento de 18%, ele vai dizer exatamente isso. Ele fez a conta ao contrário para validar a renda. Pronto, agora vocês vão fazer. Eu quero que vocês façam de lote 15%, não, 5% de entrada. Desculpa, entrada, tempo, taxa, entrada, tempo, taxa, e endividamento. Endividamento e renda. Pronto. Deixa eu só juntar aqui tudinho. Uhum. Cristiano, a gente tem um endividamento, né? Mas o tamanho do empreendimento, tipo, se é de 300 lotes ou de 1.000 lotes, a esse preço, Aí você botar o o preço investimento médio. e a viabilidade dele, né? Isso tem algum abastecimento de metros quadrados, quantos lotes? Com base em quantos lotes seriam essa aí da unidade? Tem alguma coisa desse sentido ou não? Não, não. Aqui você pode fazer aqui, ó. Eu posso pegar o lote médio e eu posso criar aqui para essa situação que eu vou ter 250 lotes. E automaticamente ele já vai te dar o VGV geral. Aqui. Como eu estou Uhum. testando uma unidade, eu estou botando o valor de um só. Entendeu? Ah, tá. Aqui, ó. Então, o Seria o desafio. custo, seria tá, o custo não é assim, sim, sim, não, tudo bem. É óbvio que. Pode falar. Não, 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 não. Já me respondeu. Tá. Aqui não tem nada, né? 5% é o sinal.
Opa, 5%. Tempo de financiamento 160. Taxa, eu vou botar 0,7%. Endividamento, vou botar 14%. E renda bruta, eu vou botar 6 mil. Vou botar 7.500. Não, vou botar 6 mil. Por favor, gente, vocês podem calcular para mim quanto pode custar? Qual o valor desse imóvel, levando em consideração isso? A primeira coisa que vocês têm que montar aqui, né? 6 mil de renda, só vou montar isso, viu? E aqui é 14% de endividamento. Pronto, essa é a parcela. Montem o resto. Hum, 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 hum. Na Price, né? Eita, obrigado, hein? Price, desculpa. Às vezes, eu erro propositalmente para saber o nível de atenção de vocês, tá? Parabéns, você acabou de provar que está com um nível de atenção afiado. Pronto. Agora eu vou clicar. Vamos lá, primeiro eu vou preparar, né? 5%. Tem que preparar a brincadeira. 0,7 é a taxa de financiamento, 160 meses e price. Pronto. Já acabei de montar ela. Agora vamos discutir, vamos ver o preço. Posso estar clicado em qualquer lugar, clico aqui em dados, teste de hipótese, atingir meta. Eu quero que a parcela máxima seja, clico aqui, R$ 840. Alterando aonde? Exatamente no preço, que é o que eu quero descobrir. Dou um OK. Nó. Eu estou achando que toda vez que eu vou compartilhar a tela, ele... Pronto. Acabou me dizendo que o preço desse loteamento, no máximo, para respeitar as condições de capacidade de compra dessa demanda, não pode ultrapassar 94 pila. E aí? Tudo que você alterar aqui, deixa eu testar aqui 7% que eu vi que a galera pode comprar, e deixa eu testar também 180 meses. Puta, já alterou, né? Vamos fazer de novo, então não precisa pagar. Puta, se eu alterar isso aqui, ele vai mudar. Aqui eu quero que fique 840, alternando no preço. Ele já aumenta o valor nominal. O valor de preço de stand. Ou seja, ele já vai para 92, porque eu aumentei o tempo e aumentei a parcela de entrada. O sinal, então, preço de stand de venda. Entenderam? Legal ou não legal? Vamos fazer um de vertical agora? Fazer um de vertical agora. E aqui eu valido a renda, né? Nem tinha validado. Vou botar aqui 14%, automaticamente a renda bate. Eu sempre gosto de fazer um checkpoint. Então, vou zerar e agora vamos botar prédio. Prédio, apartamento, tá? Vou botar aqui eu vou botar 20% de entrada, aqui 420 meses de financiamento. Eu vou botar uma taxa de juros de 0,54. Minha casa, minha vida. Endividamento, aqui eu já posso chapar em 30. E renda, eu vou botar aqui, porra, eu vou botar 7.500. E price, façam, por favor. Tem que montar, viu? Tal qual está aqui. Montem e façam. Pronto. Vou resolver agora, hein? Vocês viram que chegou aqui a turma, né? Aqui a televisão. Papai aqui na televisão. Aqui, ó. Dá tchau pro pessoal. Tchau, boa noite. Façam viabilidade. Façam. Diga, ROI 30%. Vamos lá. Deixa eu vir aqui. Aqui. Vamos resolver agora, né? Aqui é 20% de entrada, ou seja, entende-se, no caso de prédio, isso aqui vai ser sinal, intercalada, balões e mensais, né? Poupança. Eu vou botar 0,54, que é uma taxa aí do Minha Casa Minha Vida, 420 meses, arredondando, né? Price, a renda é 7 pila e 500, 7.500.
E aqui eu vou no trintão. Pronto. Dados, teste de hipótese, atingir meta. Eu quero que essa parcela, clico aqui, eu tenho que escrever mais uma vez, eu não boto fórmula, seja no máximo o valor da restrição, né? Da capacidade máxima de pagamento. Alterando entre o preço, que é o que eu quero descobrir. Automaticamente, ele vai dizer para mim quanto vai custar, qual o valor de venda, né? Nominal. Lelê. Depois disso, eu vou fechar alguns arquivos aqui, que está tudo pesado. 466 mil é o valor máximo desse apartamento, Isso nessas na price. condições. Na price, né? Isso na price. Eita, deixa eu botar na saque. Não, aqui já seria mais saque. Vou botar na saque. Olha como vai mudar. Olha que interessante. Vou mudar. Quero que esse caboclo aqui seja 2.250. E vou botar aqui. Isso aqui já deixou de ser um Minha Casa Minha Vida, passou a ser um SBPE aqui. Olha, tá no talo do Minha Casa Minha Vida. E, Faixa Cristiano, 3. tem uma dúvida. Pode falar. Quando a gente está com um bem nichado no mercado, vendendo para altíssimo padrão, porque a gente faz essas simulações e vê que o teto da grande massa da população começa a bater ali em 700, 750 mil pela impeditivo do financiamento. E quando a gente trabalha com um AAA, alto e altíssimo padrão, como é que se faz o estudo de mercado aí? Boa pergunta. Aí você vai ter que entender o comportamento. O mundo ideal é, quando você testar o produto, você entender como essa turma quer comprar. Qual o nível de apetite deles para te dar uma entrada mais robusta e um tempo de parcelamento menor. Quando a gente encontra esse padrão, aqui eu pago 50% de entrada e o resto eu parcelo, eu financio no banco só 180 meses, exemplo. Tá, Quando você faz isso, quando você entende, aí a gente já consegue construir a renda. A gente consegue dizer a renda com base na parcela que aquele cara vai ter que pagar durante o financiamento. Sempre esse modelinho, sempre você vai considerar o financiamento de longo prazo, porque aquela entrada, a poupança vai estar ali de uma vez. Eu não vou dizer como eu vou receber aquela poupança, entende? Então sempre a gente vai considerar o longo prazo. Mas se de repente você fizer uma venda onde o teu longo prazo for a obra, vamos supor que você faça uma obra por administração, e eu estou fazendo um AAA e vou vender 5 milhões, mas o fluxo de pagamento é em 48 meses. Aí tu vai fazer igual o de loteamento, a entradazinha ali 5 ou 10% e o restante em 48 meses com a taxa. Você vai ver o tamanho da prestação. Pega aquela prestação e vai dividir por ponto 30. Aí você vai achar o quê? O nível de renda necessário para tu pegar a tua persona. tá. Quem tu vai ter que buscar, entendeu? Gente, gostaram das ferramentas de hoje? Legal? Maravilha. Vamos continuar nosso baile, então. Então, a gente já conseguiu determinar o preço. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Olha a lógica do que eu estou seguindo. Mais uma vez, se vocês me permitem, eu vou voltar alguns slides só para mostrar uma figura. Me permitam. Eu vou voltar aqui, ó, para vocês nunca esquecerem disso. Olha, oferta, demanda e dinâmica econômica. O sentido é esse, não é o inverso. A dinâmica econômica impulsiona o crescimento de novas camadas de demanda, além de empoderar a demanda para que ela possa consumir. O consumo retroalimenta a dinâmica econômica e o ciclo cada vez mais fluido. Vocês observaram que a gente começou justamente buscando, garimpando oportunidade, olhando as cidades que têm uma dinâmica econômica mais interessante e que, por sua vez, geram um ciclo de demanda interessante, por exemplo, como o insight da taxa geométrica de crescimento anual que eu mostrei? Ora, cada vez menos as pessoas estão tendo filhos e cada vez mais as pessoas estão vivendo. Então, se você tem uma cidade que tem uma taxa de crescimento grande, pode ter uma grande probabilidade, vai ter uma grande probabilidade daquele crescimento ser uma população flutuante, ou seja, está migrando gente para empreender, para estudar, para
ganhar vida, para poder, enfim, prosperar. E aí a gente vai criando, analisando os 10 passos, vendo as cidades que crescem, movimento centrípeto, no movimento centrífugo. Se você perdeu a aula de ontem, assista. Depois a gente valida a dinâmica econômica pela diversificação da região. Depois eu vim para a demanda, a gente mapeou, e agora eu vou para a oferta. Ou seja, eu não vou deixar de olhar a oferta, só que eu tenho um fluxo para andar. Olha aqui, ó. Eu tenho um fluxo todinho para andar. Eu vou olhar a oferta aqui. Sétimo passo. Você conhece o teu concorrente? Você tem que pegar pelo menos 3 tipos de oferta. Presta muita atenção nisso. Oferta pulverizada, que está no pipeline de terceiros. Gente, tem muita gente que não dá valor para isso. Ah, vou nada pegar o que está no Viva Real, o LX, tem muita sujeira. A gente tem aqui, puta, 35 robôs que a gente pega informação diária e 50 robôs só para limpar o que eles pegam, que é muita sujeira. E aqui, olha que interessante. Se você tem um movimento muito grande de compradores flipeiros, ou seja, investidores flipeiros, você vai ter uma desova muito grande de unidades prontas, novas, concorrendo com os lançamentos. Por isso que você tem que pegar a oferta de pulverizada, ou seja, o que está no site. Maravilha. A outra oferta é a oferta de lançamento, é o que está no estoque. Eu considero o lançamento aquilo que foi lançado e ainda tá no nome da PJ. Tudo aquilo que está no pipe de lançamento no mercado. Aqui eu tanto vou entender a eficiência de venda daquilo que foi vendido, ou seja, vamos supor que eu tenho 1.000 ofertas e eu vendi 900, 900 dividido por 1.000 vai me dar o quê? Um VSO de 90%. Quanto maior o VSO, maior a eficiência de venda. Quanto maior o VSO, maior a eficiência de venda. E esse danado aqui, ó. Ah, Cristiano, metodologia. Aqui você pode contratar robô, comprar robô, tem um monte na internet. Aqui é uma metodologia chamada metodologia TBC. Tira a bunda da cadeira. Você vai ralar sapato. Não tem outra maneira de você monitorar a oferta, senão você ir nos estandes de venda. E ela é mal criada, porque você só vai pegar aquilo que tiver disponível para venda. Vou te dar um exemplo. É muito comum, principalmente no